bem? Meu nome é Thiago Fazenaro. Estamos começando mais um episódio do Faça Planos Podcast. Se você é novo por aqui, o papo é sempre sobre planejamento. O nome já diz tudo. Planejamento em todos os sentidos, tanto patrimonial quanto de saúde, emocional. Sempre algum convidado que vai agregar coisas à sua vida que podem ser importantes. Hoje o papo eu vou ter que regular aqui o horário porque eu vou falar com uma pessoa que ministra treinamentos, é coordenador regional de consórcio. Então é uma área que eu adoro falar. Aliás, eu tenho que me policiar para não ficar falando no lazer. A gente às vezes se encontra e está num churrasco, está conversando de futebol, a gente envereda pelo assunto consórcio. Aqui a gente vai ficar à vontade. Não é isso, Pablo? É isso aí. Estou com o Pablo de Oliveira, coordenador regional. Obrigado por ter vindo, tá, Pablo? Imagina, eu que agradeço. Bom, eu já te conheço, mas as pessoas não te conhecem ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação hoje, o que você faz e o que te trouxe até aqui. Como é que você começou no segmento de consórcio, como é que foi esse desafio, quando é que você abarcou essa possibilidade? Fala pra gente. Legal. Thiago, antes de mais nada, agradecer o convite do Faça Planos Podcast. Um prazer imenso estar aqui com você, sobretudo por ser um profissional também da área de consórcio. Legal. Então, assim, é um prazer muito grande. O Pablo, ele tem uma trajetória de vida profissional muito voltada à área comercial, né? E também com mais aí de 20 anos de carreira em termos de mercado automotivo. Eu comecei no mercado de seguros, corretora de seguros, e não muito satisfeito com o meu posicionamento salarial, visando crescimento. Eu vinha buscando outras oportunidades, ainda no mercado de seguro, porque era um mercado que eu me identificava demais. Uhum. Né? E aí até que um domingo, os mais novos não vão lembrar, mas existia o caderno Boa Chance, no Jornal Globo. Nossa, foi longe agora, senhora. Tá bom. E aí eu vi uma oportunidade lá assim, coordenador de vendas de consórcio Dizal. Legal. Só que era para trabalhar na Dizal Seguros na época, corretora de seguros. Tem esse braço de Dizal? Existe. A Dizal ela é formada por 3 grupos, né? Uhum. Que é a Dizal Corretora, Dizal Seguros, Dizal Consórcio, Dizal Seguros e a Dizal Tecnologia. São os 3 braços. 3 braços que formam o grupo Dizal. E aí, naquela época, visando o mercado de seguro, né, fiz o processo seletivo, passei e comecei a trabalhar no mercado automobilístico, mas com foco em seguro. Ou seja, você queria sair do seguro, mas acabou caindo... Na verdade, eu não estava satisfeito como corretor de seguro, trabalhando em corretora de seguro. Eu queria algo que me desse um pouco mais de dinâmica. Sustentação financeira, desafios. Isso, exato. Você ficou um plano de carreira, porque eu sou bem apegado a essa questão de meta, de ter um plano, de poder crescer, de me estabilizar. Enfim, não só financeiramente falando, mas a questão do caminhar profissional, desenvolvimento profissional é algo que me apega demais. Só te cortando, eu fiz uma coisa parecida na minha carreira. Eu lembro, eu trabalhei como vendedor de caminhões na Volkswagen, saí e fui pro Unibanco, na época, Unibanco de Bens. E aí eu estava muito bem colocado profissionalmente, mas apareceu uma oportunidade, existiram outros fatores, porque eu estava trabalhando numa área geográfica muito grande, coisa que você vai falar que eu sei que você faz, mas apareceu uma oportunidade para supervisão de vendas em Campos e Macaé de volta para a Volkswagen Caminhões. E, na verdade, eu queria aquilo no meu currículo e eu queria aquilo de experiência. O salário era, assim, os ganhos, fiz as contas, iam ser menores do que do Unibanco. Mas fazia muito sentido para mim aquilo ali, até para ter essa experiência de gestão, né? Porque é um desafio. Quando você está mais novo, você tem que passar por desafios. Lógico. Depois que a gente está mais velho, também. Mas você pode medir um pouco mais os esforços, né? Mas eu passei por isso também. Te interrompi, desculpa. Nada, agora, imagino. Aí você entrou na Dizal... E aí entrei na Dizal Seguros, né? Com atendimento exclusivo à concessionária.
tracei uma trajetória bem interessante dentro da Dizal Seguros. Na época eu peguei a minha região, ela estava com, se eu não me engano, era 0,6 de market de share, né, de penetração. E aí eu entreguei ela com 2,4 de penetração. Então, assim, um crescimento extremamente considerável. E depois de um tempo surgiu um convite para ir para a Indiana Seguros, que era uma companhia de seguros muito grande, que posteriormente foi comprada pela Liberty. Né? Mas também seguindo para o atendimento focado no segmento automóveis. Então eu continuei atendendo concessionária, eu continuei nesse mesmo segmento. E assim, cara, eu vou te falar, é uma cachaça, né? Depois que você entra, dificilmente você consegue sair. E o problema é a gente não extrapolar na parte particular, na parte social, que é um assunto que é muito latente, né? E todo mundo gosta de falar de carro, a verdade é essa. Assim, o homem, principalmente, né? Não tô, né, julgando as mulheres, mas o homem gosta de falar de carro, né? De saber, lançou tal veículo e tal. Mas nisso aí, então vamos lá, nessa janela nós estamos falando aí que você entrou na Dizal Seguros e ficou quanto tempo ali nesse... Até você migrar, vamos lá. Eu fiquei no mercado de seguros, Thiago, em cerca de uns 6 ou 7 anos, cara, mais ou menos. Você sabe bem de seguro ainda, não esqueceu, né? Tô um pouquinho desatualizado, né? Mas dá para bater um papo também de seguro. E aí, por umas questões particulares, familiares, né? Eu precisei sair do Rio e vim morar aqui em Campos. E aí, nesse momento da minha vida, eu precisei me reinventar. Montei um negócio próprio para mim, com a ajuda do meu sogro, pessoa que eu sou extremamente grata. Que legal, foi empreender. E fui empreender. E aí, eu fiquei 3 anos empreendendo. É muito difícil, cara. É muito difícil. Respirou fundo, né? Mas eu vou te falar que o fato de ter empreendido me ajudou muito também a pensar com a cabeça que eu tenho hoje. Né? Sim. Hoje eu sou CLT da Dizal, como coordenador de vendas de consórcio. Mas eu enxergo sempre o meu território, o território qual eu sou responsável, como a minha empresa. Entendi. Então eu prezo pelo resultado, não só por uma questão... de meta por meta, né? Eu prezo o meu resultado por uma questão de que eu sei que eu preciso dar resultado para aquele CNPJ, para o CNPJ. A visão de quem está por trás ali. Exatamente. Então, assim, a questão de empreender me ajudou muito em moldar o meu comportamento hoje como funcionário. Entendi. Até porque você é gestor de uma região. Você sabe, Pablo, que... já ouvi falar, tem um estudo que nos Estados Unidos, quando um candidato vai para uma vaga de emprego, se ele já empreendeu e ele quebrou na empresa dele, ele é bem visto. Essa cultura, porque no Brasil é diferente, né? Se você quebrou, você é mal visto. Você é taxado como um fracasso, incompetente. E lá não, a cultura é diferente. Os caras entendem o seguinte, cara, esse cara já passou por cada coisa, então ele já sentiu na pele o que é a frustração e provavelmente não vai errar de novo. Não vai errar dentro da minha empresa, né? Que é o mais lógico. Mas aí, beleza. Aí você foi empreender, ficou 3 anos empreendendo, dando murro em pão de faca. E aí surgiu um convite do meu atual gestor para voltar para a Dizal, só que agora como coordenador de consórcio. Outro desafio. Aí eu falei, cara, Alexandre... Pô, velho, eu não sei nem o que é grupo, o que é cota, o que é assembleia. Como é que eu vou fazer? Ele, não, fica tranquilo, Isso é que ano? Estamos falando de que ano? Isso foi 2016. Setembro de 2016. 9 anos atrás. 9 anos atrás. Legal. E aí ele falou, cara, não se preocupa, questão técnica, você vai tirar de letra, a gente vai te apoiar, mas vai tirar de letra, só preciso que você entenda uma coisa. Você não está vindo para um job. É um projeto. É um projeto. Legal. E eu falei, Alexandre, é o que eu quero. Eu quero apostar nisso, é o que eu quero. Sabe o quanto admiro a sua gestão. Você já tinha trabalhado com essa pessoa lá atrás? Eu já tinha tido contato com ele. Não era uma gestão direta, mas eu já tinha tido contato com ele quando eu trabalhei como coordenador na Dizal Seguros. Né? Então, desde então, eu estou na Dizal, coordenador de consórcio.
Explica a Dizal, vamos lá. Legal, porque, assim, a administradora que eu trabalho é a Canopus, né? O pessoal que já está aqui já conhece, que é uma administradora independente, e a Dizal, ela é de um grupo específico para concessionária, é isso mesmo? Isso. Explica a Dizal para quem não conhece, que nós somos concorrentes, mas na verdade a gente o foco não é o mesmo, né, Pablo? Não, com certeza. E assim, e mesmo que fosse, Thiago, é um mercado hoje que está em expansão. Isso, vamos falar sobre isso. É um mercado que dá oportunidade para todo mundo. E nos proporciona, inclusive, essa interação. Exatamente. E eu acho que essa questão de concorrência, na verdade, ela é enxergada de uma forma muito mal visionária. Porque se a gente parar para analisar o quanto que a gente aprende com o concorrente, nossa, a troca que a gente pode ter se a gente enxergar o concorrente como um parceiro de negócio, exatamente, é algo muito mais benéfico do que a imagem que a gente fala. Mas a maturidade que traz isso. A gente tá falando de tempo de serviço, o que traz isso é a maturidade. Verdade. De entender que não é concorrência de inimigo, é uma concorrência que vai te empurrar para frente, é impulso. Verdade. Mas fala da Dizal, vamos lá. Então a Dizal, ela foi criada, né, por 72 concessionários, 72 ou 42, agora a minha memória deu uma falhada, eu peço desculpa. Por concessionários Volkswagen, sim, legal, e que passava por uma recessão de crédito o mercado. Estamos falando do que ano isso? 60 e biscoitinho? 88. 88. Inflação galopante de 80% ao mês. Então, assim, não tinha liberação de financiamento e os concessionários se viram numa situação assim, cara, e agora? Como é que a gente vai vender o carro se 80% das nossas vendas são feitas através de financiamento? Então, o que eles pensaram? Vamos criar uma administradora própria de consórcio para que a gente comece a criar uma carteira ativa circulante e que a qualquer momento esse camarada ele pode estar chegando aqui com a carta contemplada para comprar um carro nosso. Ou seja, a gente está fazendo duas vendas, fidelizando o cliente na marca, fidelizando o cliente na minha loja, na minha concessionária. Legal. E ainda expandindo uma administradora de consórcio. Né? Então, esses concessionários da Sobrave tomaram essa iniciativa e abriram a Dizal, criaram a Dizal para o mercado. Né? E hoje a gente já tem mais de 250 associados dentro da Dizal, concessionários associados. Isso. Incluindo, Pablo, isso é também grupo, vamos lá, tem um grupo, vamos falar aqui de Campos, o grupo da Recreio. A Recreio tem, não sei quantos concessionários eles têm. Recreio hoje, dentro da Dizal, por exemplo, cadastrados, são 53 concessionários. 53, então essas 250 e poucas, incluindo os grupos, né? Então, o grupo Recreio é um associado. É um associado. Então, são 250 grupos, podemos dizer assim. Vai ter gente ali que vai ter uma concessionária só, mas vai ter gente ali que vai ter 10, 15, 50, como é o caso da Recreio. Perfeito. Ou seja, vocês estão com uma capilaridade muito grande e um nicho de atuação mais específico para concessionária. É isso? Hoje é completamente segmentado para o veículo leve, né? E sim, voltado, nosso know-how é concessionária. Existem concessionárias que trabalham com representante. Ao invés de criar uma equipe própria de consórcio, eles trabalham com representantes. Então, nomeia o Fazenaro Consórcio, por exemplo, como um representante da concessionária Recreio Campos. Mas para atuar dentro da concessionária. Dentro da concessionária. Terceirizou, é isso? Isso aí, perfeito. Perfeito. Tá, beleza. Mas ali, está sob a asa da concessionária. Sobre a asa da concessionária, negócio ali dentro. Sempre. A qualquer momento que a gente fale de Dizal, seja ele representante independente, ou seja ele um representante debaixo de concessionária, ou seja uma equipe exclusiva de consórcio, a gente está sempre falando desses camaradas de debaixo de uma concessionária. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, Pablo, aquela ideia inicial da década de 80, que foi quando foi criado o grupo, que o intuito é fazer negócio de consórcio, sim, mas fomentar as vendas dos concessionários. Isso continua, porque não pode um terceiro ir lá e bater na porta lá, assim, Pablo, quero me cadastrar com você, tem que ter um... Pra você ter uma ideia como é que funciona hoje o credenciamento de um concessionário dentro da Dizal, tá? Primeiro que eu não credencio um MEI, por exemplo, tá? Então, o concessionário, ele demonstra interesse ou ele é prospectado por algum de nós da área comercial
E aí ele precisa enviar toda uma questão documental para a gente analisar. Se essa questão documental for aprovada, a gente dá um período probatório para ele de 6 meses. E que nesses 6 meses ele tem que atingir alguns KPIs. Se ele atingir alguns KPIs durante esses 6 meses, aí a gente dá o sinal de ok de compra de capital da Dizal. Ele se torna um sócio cotista da Dizal. Entendi. Então... Mal comparando como se fosse o Cicobi, que é o banco aí que você é meio que uma cooperativa, você tem que comprar alguma coisa ali, mal comparando. Isso, mal comparando. Você tem que se associar, você não ele pode vira um sócio cotista. Legal, é bom você falar isso, Paulo, porque assim, na minha administradora, eu faço as vendas do produto, do consórcio, mas a gente chama de agente e representante. Então eu sou representante, que é quem vende, mas eu sou agente credenciador. Então, na verdade, a minha principal função é cadastrar pessoas jurídicas, a gente também não cadastra pessoa física. Até fazemos cadastro de MEI, mas tem que ser PJ para as pessoas que querem trabalhar com consórcio. E como é um produto que está muito na moda, está muito bem falado, a gente está tracionando para cadastrar, por exemplo, corretor de seguros. Eu estava conversando mais cedo aqui com um amigo nosso, que é o Leandro, que ele é um representante da minha administradora, porque a gente abre esse leque. Ele já tem uma carteira de clientes dentro do negócio dele, em que ali ele vai poder captar vendas de consórcio. Então, você que está assistindo aí, que trabalha com venda e que quer se aventurar pelo consórcio, que é um ótimo produto, realiza projetos, a gente já falou sobre isso aqui, de maneira econômica, você pode entrar em contato com a gente aqui, que você pode se cadastrar. Logicamente, a gente vai ter que fazer uma análise, mas você pode se cadastrar. Legal. Pablo, fiz essa pequena interrupção, mas hoje a sua área de atuação geográfica, vamos lá, eu sei que a gente tenta às vezes fazer algum programa no meio da semana, a gente não consegue reunir para bater papo, para falar mal do Botafogo, não, falar bem do Botafogo, desculpa. Hoje se classifica, Eu estava falando com o Leandro, capaz de perder meus convidados para ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para lá agora assistir ao Botafogo, pô. Pior que a cara do Botafogo hoje aprontar uma traquinagem em cima dos torcedores botafoguenses. Não vai não. Somos todos Brasil. Mas eu sei que você viaja muito e eu sei que a sua região geográfica é grande. Primeiro me fala qual que é a sua região e como que você consegue dividir o seu tempo para dar assistência para tanta gente. Eu imagino que você deve ter um monte de vendedor debaixo da sua asa aí para dar atenção. Como é que você faz? Fala aí como é que funciona. Então, Thiago, hoje meu território está dividido na cidade de Campos, Itaperuna. São os 2 únicos territórios do estado do Rio que eu atuo. Tá? E aí eu pego o Espírito Santo inteiro, o estado do Espírito Santo inteiro. Caramba! E pego um pedacinho de Minas, que é Teófilo Otoni e Governador Valadares. Tá. Você vai até Linhares, até lá em cima? Em Espírito Santo eu vou até o final, até São Mateus. São Mateus, que é lá quase na Bahia. Divisa com Bahia. Isso. E aí eu pego uma outra região que também é bem divisa com Bahia, que é Teófilo Otoni, né? E o Governador Valadares, que é um pouquinho mais próximo do Espírito Santo, mas é uma região bem, vamos dizer assim, geograficamente falando, é bem extensa. Né? São quantos concessionários ao todo? Então, hoje eu tenho dentro do meu território, são 47 concessionários, mas dentro deles só 23 que eu tenho equipe exclusiva de consórcio. Entendi. Então vamos dizer que a minha atuação hoje ela é muito mais direcionada a esses 23, né, por uma questão lógica. Quem quer jogo... Isso, exatamente. Tem atenção, isso aí. É isso. Tá? Hoje são mais de 90 vendedores que eu tenho dentro do meu território. E são cerca de 15 supervisores atuantes. No produto consórcio. No produto. Porque tem concessionária que o cara não quer trabalhar com consórcio. Tem também aquele cara que quer trabalhar, mas divide a gestão do consórcio com o gerente do showroom. Normalmente esse tipo de operação não vinga muito.
Mas tem aqueles que decidem, de fato, trabalhar com a gente com o produto de forma bem direcionada. Então, tem toda uma equipe. Tem uma equipe de vendedores, em cima deles tem uma equipe de supervisor, tem um supervisor. Em cima dessa equipe de supervisores tem um gerente exclusivo de consórcio e tem também 1, 2, 3 suportes de venda, a depender do tamanho do grupo econômico. Legal. Então, aí traciona, né? Aí traciona a venda. Assim, quando eu comecei no consórcio, eu comecei há 11 anos. Uhum. E uma das representações que eu cadastrei foi onde eu trabalhava, que era a Volkswagen Caminhões. E a gente tinha uma parceria com a Toyota, que era uma parceria muito boa até. Hoje a Toyota tem um consórcio Toyota, né, que implantou nas concessionárias. Entenderam que o consórcio é um baita de um produto, né? Assim, o japonês encontrou essa particularidade no produto é porque o negócio é bom. Uhum. Mas isso que você falou, cara, vai ao encontro do que a gente conversa nos bastidores lá, nas nossas reuniões. É que assim, a galera tem que querer jogo. Você tem que gastar energia com quem quer vender aquele produto. E cara, às vezes era uma tarefa hercúlea, você ter que ficar dando treinamento e convencendo, às vezes, a equipe de venda de que aquilo ali, além de ser uma ferramenta de remuneração, é uma estratégia de venda futura, né? De fidelização do cliente. E não dá para você ficar gastando tempo com quem não quer trabalhar com o seu produto, cara. Ainda hoje, eu li uma frase bem interessante e que faz um gancho muito pertinente, isso aí. Pertinente e específico, por isso você acabou de falar agora. Que fala mais ou menos assim: não há nada interessante se você não se interessar. Simples, né? É verdade. E é verdade, né? Assim, se a equipe não entender que é interessante para ela comercializar o consórcio, cuidar dessa carteira, para que essa carteira um dia vire o faturamento de um veículo. Isso. As pessoas são imediatistas, né, cara? Então, assim, Thiago, eu vou além do imediatismo, cara. Eu acho que falta um pouquinho de educação financeira pro brasileiro. Também. Né? Acho que, não sei se a gente vai falar mais para frente, até peço desculpa se eu estiver acelerando demais. Pode falar. Mas assim, cara, o consórcio hoje ele te dá uma infinidade de possibilidade de ganhos, né? Seja você como vendedor, seja você como cliente. O vendedor ele tem a oportunidade de vender o consórcio automotivo para o cliente que quer comprar um carro. Sim. E a gente está passando novamente por uma recessão de financiamento. Verdade. Né? Por isso que está vendendo tanto consórcio, né? Um dos motivos desse. A gente tem a oportunidade do cliente de, por exemplo, usar o consórcio como uma forma de investimento, que seria o quê? O cara comprar uma cota de imóvel, né? E aí você pode falar isso com mais até autoridade do que eu. E aí, sei lá, em 5 anos esse camarada ele ser contemplado, utilizar essa carta de crédito para compra de um imóvel. Exatamente. Alugar esse imóvel, o imóvel se pagar e novamente fazer, então, sei lá, em 15, 20 anos o cara construir um patrimônio de 1 milhão. Tem um nome bonito para isso aí, Pablo, agora, né? Você alavancagem, sabe? Alavancagem patrimonial, ou como é que é? Aposentadoria imobiliária. Isso aí. Botaram um pacote novo. Botaram uma roupagem. Né? Numa coisa que o tiozinho sempre fez lá atrás, que é investir em imóvel. E vou te falar, em automóvel também, tá? Nós somos usuários do sistema. Eu sei que você é e eu também sou. Eu sou usuário do consórcio. Eu compro consórcio. E, cara, eu tô com um crédito contemplado que eu vou comprar um carro e o meu carro está quitado. Então, eu vou comprar um outro carro, posso vender o meu carro e aquele recurso eu posso aplicar em qualquer outra coisa. Você que foi empreendedor, você sabe disso. Às vezes, você não precisa necessariamente montar um negócio com dinheiro, mas você pode usar o seu dinheiro para te render frutos, seja até numa aplicação financeira, que hoje o juro está muito alto. Então, é uma conscientização que as pessoas estão tendo, mas eu acho que, assim, de mais longe viemos. Você está há 6 anos no segmento, eu estou há 11. 9, você está? 9. Eu estou há 11. É mesmo, quase a mesma coisa. Pablo, era mais difícil falar de consórcio. Era bem mais difícil. Hoje a gente tem influencers que estão falando sobre isso. Essa restrição de crédito, eu tenho um simulador, depois eu vou até te mandar. Legal. Que eu fiz no Excel, que se o cara der um lance alto, de 60%, que é um lance alto, né?
para quem está ouvindo a gente, Lance é uma ferramenta que você tem para buscar a contemplação, para você usar o crédito mais rápido, não ter que esperar o sorteio. Versus um financiamento de taxa de 1,90, que é o que está hoje, o consórcio é mais barato. Num prazo muito maior. Prazo que 90 meses não é uma coisa difícil? Não. Então, por que o cara não... que ninguém apresentou? Porque o vendedor, de repente, lá que você está dando treinamento, não se ligou que além dele estar vendendo o produto, ele está ajudando o cliente dele. A comprar o bem depois. Comprar um bem depois. Então, passa muito por isso. Eu acho Com certeza. Que é muito por aí. E, cara, o que você usa? Eu sei que você tem um programa de treinamento, que outro podcast a gente vai falar sobre isso, de treinamento e performance e motivacional. Mas o que você faz? Eu te acompanho no Instagram, eu vejo que você faz lá os seus treinamentos, você dá lá suas palestras. Como é que você usa para poder motivar aquela galera que quer jogo? Vamos esquecer quem não quer. Quem quer vender, mas ainda não destravou a venda de consórcio. Como é que é a sua abordagem em relação a isso? Então, Thiago, motivação em si, né? Ela te motiva a agir, né? O significado da palavra motiva a ação. Legal. Né? E para você ter ação, para você ter movimento, para você ter atitude, qual é o primeiro item que a gente tem que mexer dentro de você? Seu comportamento. Sem o comportamento, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Então, o que eu faço muito nos treinamentos hoje em dia, né? Eu pego um dia para a gente falar do produto exclusivamente, e o segundo dia eu trabalho a área comportamental da galera, né? Então, uso alguns insights para tentar abrir a mentalidade deles, porque não adianta eu ter comportamento e não estar alinhado a uma mentalidade aberta. Sim. Né? E aí eu trabalho uma série de sistemas para chegar no final desse dia com uma mudança de pensamento do treinando, do vendedor. Né? Então ele sai desse dia com uma ferramenta para que ele entenda o porquê que ele não está alcançando metas e como ou o que ele pode fazer para alcançar. Então, só te cortando. Então, o seu treinamento base são 2 dias. Isso. Você vai falar sobre o produto, é a parte técnica. Isso. Até porque ninguém consegue vender alguma coisa que não entende, né? Eu vou além. Você, um pouquinho mais cedo, falou de alguma questão de estatística de contratação nos Estados Unidos. Isso. Né? E aí eu vou usar uma pesquisa que tem, né, que, na realidade, hoje, o que acontece nas entrevistas aqui no Brasil? Os recrutadores contratam muito em cima da capacidade técnica. Tá. E aí passa-se um tempo, aquela mesma empresa que contratou o camarada exclusivamente pela capacidade técnica, ela demite por comportamento. Então eu comecei aí numa linha de por que só treinar a capacidade técnica? Que é importante também. Que é importante, ok. Mas se o maior motivo de demissão, de desligamento, é o comportamento. E por que a gente não olha para isso? Então eu comecei a ter um entendimento em relação a isso. Claro, foram importantes para mim algumas formações que eu fiz para entender isso também, porque eu não tinha essa visão. Tá? Mas é isso. Então, em cima dessa pesquisa, né? Eu comecei a ter um rigor maior na questão de treinamento comportamental. Ou seja, o segundo dia é o mais importante. Então, teoricamente... o segundo dia, vamos dizer que ele é mais intenso. Tá. Porque os dois são muito importantes, né? Mas o segundo dia é mais intenso porque ele vai utilizar aquilo não só para a área profissional. Ele pode usar isso como uma ferramenta de um objetivo pessoal, de um objetivo de família... Então, assim, óbvio que a gente tenta focar o profissional porque é o nosso foco ali, né? Mas ele pode utilizar isso como uma ferramenta... E você já teve certamente que já, mas algum retorno de um cara que te ligou assim, depois daquele treinamento eu fechei tantas vendas, eu mudei isso na minha vida, que às vezes o que a gente faz impacta tanto e a gente não tem noção disso. Só vamos saber disso se a pessoa der um feedback, se a pessoa falar com você de volta. Teve alguma coisa assim que te marcou? Que assim, bacana, cara, isso aí tá
Tá fazendo Cara, sentido. Pós-treinamento eu costumo ter alguns feedbacks muito interessantes. Legal. Muito interessantes. Mas eu comecei também com essa estratégia de treinamento há relativamente pouco tempo. Então não dá pra gente ter uma medição né, extremamente eficiente. Mas eu tenho já exemplos de vendedores que eu dei o treinamento em março e nunca tinha vendido o seu 1 milhão. E já agora em maio foi o terceiro 1 milhão consecutivo dele. Então legal, assim, cara. se aplicar, funciona. Dá certo. Funciona. E é bom que vira até um case para você propagar para outras praças, outros treinamentos, né? Sim. Seria uma ferramenta que a gente poderia aplicar em qualquer segmento hoje do ramo corporativo. É o famoso tem que ver para crer, né? Crer. Isso é bacana demais. Esse retorno é muito, muito bacana. Eu tenho um cara lá em Rio das Ostras também que ele foi, saiu, aí voltou, eu falava assim, rapaz, você tem um potencial incrível. Aí ele falou, não aguento mais, eu tô desmotivado, virou um garçom lá no restaurante, aí eu fui lá, catei, ele falou, cara, esquece isso, cara. Você tem um potencial absurdo, cara. E ele, mês retrasado, fechou 2 milhões e meio, e tá super feliz, e aí agora já puxou a esposa pra trabalhar junto com ele, e tracionou. Não foi um treinamento, mas às vezes é o fato de você estar ali do lado da pessoa, pegando na mão, cara, vamos que você dá certo. Claro. Alguém tem que te falar que você consegue, né? Às vezes é só isso. Não foi um treinamento, mas de certa forma você conseguiu alinhar a mentalidade dele, você conseguiu abrir ele, né? Para que ele enxergasse aquilo que realmente é interessante para ele, né? Porque assim, e a venda tem isso de extraordinário, porque a venda você não tem limite, você não tem teto, você pode ir tracionando cada vez mais, você pode ir. Quanto mais motivado você tiver, tem isso também, você tem que estar motivado, foi o que você falou, da motivação, né? Você tem que estar sempre motivado, se automotivando. Mas é bacana demais. Pablo, eu tô vendo aqui, cara, o tempo tá... Tem 500 coisas para falar aqui da nossa pauta, mas o tempo tá acabando. Então, assim... Passou rápido, são só 40 minutos, vai ter que aumentar. Não, mas nós vamos falar num outro podcast sobre esse programa que você está azeitando aí. Como é que tá? Vamos lá, só fazer um preâmbulo aí. Você está, nesse monte de treinamento que você tá dando aí, você está tendo esse retorno. Tá gostando disso? É uma parada que tá te fascinando, essa parte de... Tiago, cara, porque assim, você conseguir observar um vendedor, por exemplo, que entre dentro do seu treinamento com a cabeça completamente fechada. Sabe aquela cara quando você olha assim, o cara tá aqui por obrigação, e aí com o desenvolvimento do treinamento o cara sai fascinado pelo que viu. Ou seja, tem muito da sua preparação para isso, para você a sua abordagem naquele momento, né? Tiago, tem, mas tem mais ainda de quem tá ali. Se o cara tiver com a mente aberta... Mas o cara que vai para lá, vamos lá, não é porque o gerente mandou ele fazer o treinamento? Sim. Ele não tá ali por livre, espontânea vontade, ele tá ali porque, assim, amigo, você tem que fazer, parceiro. Sim. Isso tem razão. Então, aí é mérito seu converter aquela obrigação que nós já... eu já fui para treinamento sem querer ir, cara. Você já deve ter ido certeza, também. Você vai falar a mesma coisa, reunião, é a mesma coisa de sempre e tal. E quando a pessoa que está à frente, que está tocando, muda essa chave, é mérito também da pessoa que está lá na frente. E aí isso tá ganhando corpo. Cara, tá ganhando corpo, porque você conseguir identificar que você conseguiu mudar a mentalidade de uma pessoa, conseguiu mudar o resultado dela. Legal, bacana. E ela entender que foi aquele processo que fez parte disso, bacana. Cara, é extremamente interessante. E um vai passando pro outro, né? Um vai passando para o outro. Talvez não da forma intensa, mas vai despertando pelo menos uma curiosidade sobre aquela experiência, né? Então, orgânico, né? É isso aí. Pô, fulaninho conseguiu, eu também quero, tal. Seu telefone toca muito, Paulo? Você tá com 2 telefones aí, você, rapaz? Cara, é porque um é o corporativo, né? Esse é o que não para. E o outro é o pessoal. Então chega no domingo, dificilmente o corporativo não fica no silencioso. Faz parte, ossos do ofício. Isso aí. Até porque, assim, Tiago, eu prezo muito pela questão familiar e lazer, cara. Né? Eu acho, assim, que sem isso, nosso reloginho, 1 hora dá tilt. Então, a hora que eu posso estar com a minha família, a minha prioridade é a família,
meus amigos, Isso. o churrasquinho, o lazer. Então eu tento aproveitar o máximo disso para que me dê bagagem, para que me dê respiro, para que me dê saúde. E até para poder... que as pessoas que estão trabalhando com você entendam que, cara, não é aquilo que vai fazer vender, não é aquilo que vai resolver naquele momento, né? Não adianta mandar mensagem, ligar domingo, meio-dia, que não é isso. Na verdade, não é isso. Faltou alguma coisa lá atrás. É né? isso. Exatamente. Pablo, você quer deixar o seu contato, as suas redes sociais, para quem quiser te encontrar? O microfone está aberto, você pode passar aí para o pessoal. Para cá, para essa câmera aqui. Legal. Como é que encontra o Pablo de Oliveira? Vamos lá. Não, pessoal, para quem está nos assistindo, mais uma vez agradeço a oportunidade que o Thiago nos deu. Quem quiser acompanhar alguma coisa de trabalho do consórcio, questão de treinamento, capacitação, eu sou o Pablo de Oliveira no Instagram. Legal? Aí pode curtir, comentar, compartilhar. Faz parte e ajuda a gente também a propagar nosso trabalho, né? Eu acompanho e, assim, não é o papo de hoje, mas, assim, tem tudo a ver com disciplina e comportamento, né? A gente brinca no negócio que você gosta de esporte, tem uma prática regular de esporte. Eu acho que tudo é um conjunto. E você posta isso lá, né? Uhum. Então, você acabou de falar, é um conjunto. A gente tem que estar com a mente boa, com o corpo bem, para ter a tal da motivação e conseguir fazer a venda, né? E conseguir, assim, honrar o nosso trabalho. A verdade é essa. Uhum. Obrigado. Imagina, eu Pessoal, que agradeço, Thiago. Estamos encerrando mais um episódio. Mais uma vez, o tempo está curto. Acho que eu vou ter que repensar esse tempo de 40 minutos para os próximos, porque o papo está cada vez melhor. Agradeço ao Pablo aqui. Para você que quer saber um pouco mais de consórcio, quer saber entrar um pouco mais no segmento, é só mandar uma mensagem para a gente ou acompanhar os episódios, que a gente vai estar sempre falando sobre isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Forte abraço e faça planos. Valeu.